Você sabe de cor o credo apostólico? Nada do que é essencial falta no credo apostólico. Foi meticulosamente preparado, é antiquíssimo e diz respeito à doutrina. Como diz Judas, versículo 3, que o desafio de cada um de nós como cristão é batalhar pela fé que uma vez por todas foi nos dada em Cristo, através dos apóstolos. Batalhar pela fé. A sã doutrina é vital. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. São 12 afirmações preciosíssimas que temos no credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém e amém e amém. 12 afirmações poderosíssimas. Repare a estrutura cuidadosamente montada. Creio em Deus Pai e em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Está estruturado sobre a doutrina da Trindade, sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 6 das 12 afirmações dizem respeito a Jesus, dada a centralidade de Cristo para nós como Senhor e como Salvador. É impressionante. As 12 declarações são totalmente extraídas das Escrituras Sagradas. Quem conhece bem a Bíblia notou que cada uma das declarações são declarações totalmente bíblicas, extraídas das Escrituras Sagradas. Ontem tivemos um culto doméstico, as netinhas, Helena e Isabel. Helena está com 8, né? E a Isabel está com 6 anos de idade. Eu estava ensinando a elas o credo apostólico. E elas muito interessadas, elas estavam decorando, eu estava ajudando elas a tentar decorar o credo apostólico. Estava explicando para elas, ponto por ponto, do ensino. E elas tinham tantas perguntas, muitas perguntas, cada ponto uma pergunta, e isso, e aquilo outro. E eu não conseguia nem ir adiante, nem avançar, que tinha que ficar ali respondendo as perguntas. Num determinado momento, a Isabel, que tem 6 anos, chegou e falou, porque eu estava falando do amor de Deus, estava falando da vida eterna, do juízo final, né? De onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E elas ficaram, a Helena já perguntava nesse ponto sobre como é que vai ser esse juízo final. Deus vai reunir todo mundo e vai expor os pecados de todo mundo na frente dos outros também. Então ela queria saber como que isso ia ser, se isso iria ser muito demorado, e todas as perguntas muito interessantes, né? E eu tentava, gente, com as crianças a gente pena mais do que com os adultos, sabe? Tentava esclarecer de um jeito que elas pudessem compreender. Não sei se eu fui muito bem sucedido não, mas a gente estava tentando ali. E nesse ponto a Isabel fala assim, tem uma pergunta. Eu recebi 2 milagres grandes na minha vida. De 6 anos de idade, fala dos 2 milagres que ela recebeu. Quando eu estava morrendo afogada, Jesus me salvou. E quando eu estava muito mal com pneumonia, Jesus me curou. Me curou da pneumonia e me salvou do afogamento. Isso significa que eu vou para o céu? Olha a pergunta. Isso significa que eu vou para o céu? Aí eu respondi da seguinte forma, está gravado, tá? Eu até publiquei no Facebook, publiquei no YouTube, no Instagram também, esse trecho. Aí eu disse para ela, olha, significa que Deus te ama, que Ele se importa com você, né? E também significa que Ele te ama tanto que Ele deu Jesus Cristo para
assumir a sua culpa, a culpa dos seus pecados. Aí, se tem alguns pecados possíveis que ela possa cometer nessa idade de 6 anos, eu falei, para você não ser condenada, para você não ir para o inferno. Então, isso dele te salvar do afogamento e também te curar de uma enfermidade, não é tudo. O mais importante é que ele veio para salvar a tua alma e te levar para o céu, para você estar eternamente com ele. Então ele te ama muito, muito, muito e te salva. Sabe o que aconteceu com ela? Ela começou a chorar mesmo, mas chorou. Começou, se emocionou, chorou, soluçou. O vídeo até está editado, porque levou um tempo esse choro dela. Aí eu conversava, perguntava para ela, a Cristina estava do lado também conversando. Ai, que lindo, você está emocionado. E por que você está emocionado? É porque eu percebi que Deus me ama muito mesmo. Eu falei, você não sabia disso? Ela falou assim, talvez não, ou querendo dizer, talvez não tanto assim, talvez não com tanta convicção. Então ela teve uma convicção do amor de Deus por ela e de que Jesus a salvava a alma dela e dava para ela a vida eterna. Então ela falou assim para mim, ela falou assim, vovô, você já adorou a Deus assim, sentindo, porque ela usou uma expressão que eu não estou lembrando direito, que ela falou que o coração dela, ela usou uma palavra no português. Oi? Ela usou explodir num sentido errado, ela usou um termo errado para explodir, mas falou assim, é que meu coração parece que está explodindo. Ela quis dizer isso, ela conjugou errado o verbo ali, mas talvez ela criou um neologismo ali, mas ela usou a raiz da palavra explodindo, está explodindo. Você já adorou a Deus assim? Você já sentiu isso? Porque eu achei... Depois ela contava hoje de manhã no café, falou assim, eu achei que eu ia explodir, eu achei que eu ia morrer até, de tanta emoção assim que eu tive. É muito lindo ver o Espírito Santo. Eu falei, é o Espírito Santo que tocou no seu coração. E o Espírito Santo toca no coração das crianças. E ele revela o amor de Deus, que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que ele nos outorgou. Então a gente estava tratando do que quando essa emoção e quando tudo isso aconteceu? Do credo apostólico. E como é que começa o credo apostólico? Creio, porque ninguém pode se aproximar de Deus, agradar a Deus, sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É mistério, é condição sine qua non, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, estou citando Hebreus capítulo 11. Então, a fé. Agora, veja só, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A primeira coisa a respeito de Deus que o credo declara é que Deus é Pai. Isso não é tremendo? Creio em Deus Pai, é o que Ele é. A gente pode dizer uma outra expressão, Deus é amor. A essência de Deus se revela no seu amor. E amor requer sempre uma outra pessoa como objeto desse amor. Então, quando se diz, creio em Deus Pai, o que está aqui revelado é que Ele sempre foi Pai. Ele é Pai do seu Filho eterno Jesus Cristo. Já parou para pensar? Nunca existiu um Deus sem filho. Nunca. Eternamente Pai. Nunca foi Deus solitário, sempre unidade, sempre comunhão, sempre Pai, Filho e Espírito Santo.
Creio em Deus Pai. Isso fala da sua ternura, fala do seu coração compassivo, misericordioso, bondoso, doador, dadivoso. Ele é Pai, não como os pais muitas vezes são. Ele é um Pai perfeito, Ele é um Pai amoroso, Ele é o Pai do filho pródigo daquela parábola. Ele tem esse coração magnânimo, Pai, e Ele sempre foi Pai, Ele sempre amou. Deus é amor desde a eternidade. Sempre houve um amor tão grande do Pai pelo Filho, e do Filho pelo Pai, e do Pai pelo Espírito Santo, e assim, um pelo outro, eternamente. E isto é um mistério tão grande, que estes três, ou estas três pessoas, são um único Deus, porque Deus é comunhão, porque Deus é amor, porque Deus é unidade. Tudo o que separa a mim de você, você da outra pessoa, é obra da carne, do capeta, do diabo. Deus é amor e Ele promove reconciliação. Reconciliação do ser humano rebelde consigo mesmo, mediante Jesus Cristo e sua obra expiatória, redentora, libertadora, resgatadora, mas também comunhão e restauração dos nossos relacionamentos. É maravilhoso ver que o Espírito Santo em Cristo, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo promovem realmente a unidade. Pensar em Deus como amor, pensar em Deus como Pai eterno, pensar em Deus como um ser que sempre foi comunhão, que sempre, apesar de serem três pessoas, não se veem e não se enxergam e não se manifestam como deuses diferentes, distintos, que concorrem e que um busca ser superior ou qualquer coisa assim. Não, em Deus há plena harmonia, há amor perfeito, há uma integração de tal sorte que nós temos um único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Se a primeira afirmação é creio em Deus Pai, a segunda coisa é que Ele é todo poderoso, porque isso é importante. É importante você mesclar, é importante você ter uma noção, não seja um filho sem noção de Deus. Deus está nos chamando para a filiação. O plano de Deus é que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é Pai, pelo Espírito Santo podemos exclamar Abba Pai, podemos chamar Ele de uma maneira íntima, Papai, podemos realmente nos relacionar com Ele nesta intimidade. Mas nunca se esqueça que Ele é Deus Todo-Poderoso, e que a diferença e a distância entre você e Ele é abismal. Ele é eterno, Ele é todo poderoso, Ele é transcendente, totalmente outro. Se nós, eu contava isso para as pequenas, se nós hoje estivéssemos frente a frente com Deus Pai todo poderoso, se Ele se manifestasse a nós como Ele realmente é, nós seríamos consumidos imediatamente. Eu perguntava para as minhas pequenas netas e dizia assim: e aí, se você tivesse bem próximo do sol, o que ia acontecer? Quanto mais próximo do sol você tivesse, pior seria para você, né? Você não tem estrutura para estar perto do sol. Só que quando a gente fala de Deus, a gente está falando de um ser tão resplandecente, glorioso, transcendente, o Criador de todos os sóis, estrelas e galáxias e de todo o universo. É este ser todo poderoso que requer de cada um de nós uma reverência tal, um temor, o santo temor de Deus. Não tema quem pode matar a carne, fazer mal por físico. Tema aquele que tem poder sobre nossa alma, sobre o destino dela, aquele que é justo juiz. Então, esta combinação, esse equilíbrio entre a consciência e a intimidade e a ternura e o amor do Pai, mas a consciência da sua transcendência, da sua magnitude e da nossa pequenez, faz com que a gente possa
está em terreno sólido. Ele é tão grande, quem sou eu? E de repente Ele me chama de filho, me chama pelo nome, me dá poder de ser feito filho de Deus. E eu vou sempre conservando um espanto tremendo diante de Deus, e de repente o amor lança fora o temor. Nunca vamos ficar sem esses dois elementos. Diante de Deus, um espanto, lá no céu vamos ficar mais espantados ainda. Tal é a sua grandeza, a sua glória. Mas ao mesmo tempo nos aproximamos dele mediante Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, o sangue da cruz, e temos intimidade e clamamos: Abba, Pai. Ele se inclina para nós e nos resgata, e nos abraça, e nos trata com tanta ternura. Não é magnífico isso? Transcendência, imanência, Deus conosco, mas ao mesmo tempo totalmente outro, grandioso e tremendo. Se Deus, creio em Deus Pai, fala de quem Ele é, agora, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador, fala do que Ele faz. Simplesmente Ele faz todas as coisas, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que existe realmente veio à existência. Ele é o Criador. Olha que coisa interessante, e a gente sabe que Jesus é Criador também com o Pai. Olha como começa o Evangelho de João. No princípio, do mesmo jeito que começou o Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, começa o Evangelho de João dizendo: no princípio, nesse mesmo princípio, era o Verbo, Jesus, o Logos de Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Estava com e era Deus. O Verbo é o Criador. Tudo que foi criado por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Lá estava o Espírito Santo também pairando sobre o caos. E disse Deus, e pela palavra, e pelo Verbo, e pelo Logos, tudo se criou. Pai, Filho e Espírito Santo. Inclusive a palavra Elohim, Deus, traduzida por Deus, ela é plural. No hebraico, o in tem essa característica de dar à palavra o sentido de pluralidade. Curioso, Elohim é plural, não é um só, não é um Deus solitário, é Pai, Filho e Espírito Santo, lá na criação. É maravilhoso. Então, eu não vou me estender muito, hoje é mais uma introdução ao credo apostólico, mas eu vou falar algumas coisas mais, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Há um sentido em que Jesus é único Filho de Deus, único gerado, desde a eternidade. Não entenda gerado no sentido de que ele teve um princípio, não. No princípio já era o Verbo. Ele é antes de todas as coisas. Ele precede a tudo, porque Ele é eterno. E Ele é unigênito Filho de Deus, eterno Filho de Deus. E então essa afirmação, Filho de Deus, na boca de Jesus, ou quando os apóstolos o chamam de Filho de Deus, é indicativo de sua divindade. Ele é um com Deus. Eu e o Pai somos um. Tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. O Pai até não julga ninguém, deu ao Filho o poder de julgar a tudo e a todos. Ele ressuscita mortos, Ele perdoa pecados, Ele é Criador, Ele é adorado repetidas vezes. Ele é 5 vezes claramente denominado de Deus nas páginas do Novo Testamento. Nosso Senhor, Ele é Senhor, e é mais um termo que revela a sua divindade, porque é Kyrios, que é a tradução grega da palavra Adonai, que significa Senhor, e que era aplicada única e tão somente a Deus. Deus é Senhor.
Deus é Adonai, e de repente Jesus é Senhor. Ele é o Senhor, Ele é meu Senhor. Maravilhoso. Declarações poderosíssimas logo de cara, uma a respeito de Deus Pai, agora a respeito de Deus Filho, o qual foi concebido não através de um ato sexual entre José e Maria. Maria era virgem. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Significa que a encarnação de Jesus é um milagre tremendo. Ele nasceu sem pecado, se fez carne. E entenda bem, ele é totalmente homem e totalmente Deus. Há pessoas que pensam que Jesus então ficou um semideus, ou ficou metade homem, metade Deus, ficou uma mescla ou alguma coisa assim. Não, ele se fez verdadeiramente ser humano. Ele desceu, se esvaziou provisoriamente, transitoriamente de todo o seu poder e glória, revestiu-se desta humanidade, desse corpo físico, mortal e corruptível, nasceu, se fez gente, sendo totalmente Deus. Despojou-se, ou seja, esvaziou-se da sua glória para poder assumir essa forma humana, mas era verdadeiramente Deus e digno de toda adoração e reverência e tudo mais. É isso que a gente vê. Nasceu concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Olha só, a Virgem Maria, a Maria é a primeira pessoa fora da Trindade a ser mencionada aqui, e é a única que tem fé. Ela representa os crentes. Olha que interessante. Maria, no credo apostólico, representa cada um de nós aqui. E é interessante também que Jesus tenha vindo a esse mundo para ser o Salvador, e indiscutivelmente o é, mas ele não promoveu uma salvação, digamos, de maneira individual, sem colaboração. Olha como que Deus é. De Deus nós somos cooperadores. Deus não nos salva a despeito de nós. Não. Você tem que ter uma parte nisto, nessa salvação de Deus. Você precisa se arrepender, você precisa crer. Não é? Seu arrependimento e a sua fé de nada valeriam se Ele não tivesse morrido na cruz, e se Ele não te desse essa oportunidade, se Ele não tivesse oferecido esse caminho de salvação. Não somos salvos pela nossa fé, não somos salvos pelo nosso arrependimento. É que quando a nossa fé está em Cristo e na obra que Ele realizou por nós, isso liga a chave, isso dá a conexão de partida da nossa salvação. Repare bem, Ele não veio a esse mundo para ser o Salvador sem qualquer colaboração humana. Deus procurou alguém que se colocasse na brecha, como encontramos nas páginas do Antigo Testamento. Deus procurou e encontrou uma mulher justa, uma mulher piedosa, uma mulher distinta, uma mulher honrada. É Maria, sim, uma mulher honrada, e que foi obediente. E perceba o contraste com Eva, que foi desobediente. E agora temos uma mulher obedecendo, ainda que isso custasse a sua reputação pública. Tudo mais, ela creu, recebeu. Cumpra-se na tua serva a tua vontade. Maria é tremenda nisso. É a única fiel mencionada. E a gente poderia falar muitas coisas a respeito de Maria aqui, mas acho
que, como a gente não tem muito tempo, vamos passar assim, mais ao largo, vamos passar um pouco mais rápido sobre isso. Bendita entre todas as mulheres é Maria. E ela torna-se uma espécie de protótipo de todo verdadeiro crente, que crê e obedece, que crê e segue, que crê e se arrepende e segue ao Senhor. Bom, mas tem uma outra pessoa sendo mencionada aqui, fora da Trindade, não é? Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. É o infiel. É o contraste entre aquele que obedece e aquele que é infiel e desobedece, aquele que é conveniente, aquele que lava as mãos, aquele que tira o corpo fora, aquele que vai pensar muito mais na sua reputação diante de César e diante da sociedade que é mesquinho, que só pensa nas coisas daqui da terra, que não tem o seu coração em Deus, que não é justo, que não é correto. O contraste é grande entre Maria e Pilatos. Pilatos representa todos os perdidos. Pilatos teve o benefício de estar um dia diante de Cristo, de conversar com Jesus, mas ele não fez caso disso, ainda que tivesse uma certa admiração. E tem muita gente indo para o inferno com uma certa admiração por Jesus. Tem uma simpatia por Jesus, mas não o reconhece como Senhor e como Salvador, como o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens. Por falar em Maria, quando procuraram a mediação de Maria, Maria disse assim: fazei tudo o que ele vos disser. Maria sempre foi humilde, nunca trouxe a glória para si, e ela é exemplo para mim e para você, de uma pessoa cristã que deve ser humilde e sempre apontar para o Cristo. Convém que ele cresça e que eu diminua, disse o maior, alguém que foi maior do que Maria, João Batista. Quem disse que João Batista foi maior que Maria? O próprio Jesus. Dos nascidos de mulher, ninguém houve maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, algumas considerações assim vão me ocorrendo aqui, mas vamos lá. O Pilatos pisou na bola, representa os infiéis que crucificam a Cristo, que negam a Cristo, que fazem pouco caso de Cristo, que não querem saber da palavra, que não botam fé no Evangelho e que vão arcar com as consequências. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu ao mundo dos mortos, ou desceu à mansão dos mortos, como algumas versões, ou desceu ao reino dos mortos. Ou seja, Jesus morreu de fato, e seu espírito foi parar onde param os espíritos dos mortos. E nós sabemos que alguns motivos para isso, que ele morreu de verdade, fato de verdade, e foi lá. A identificação de Jesus é conosco completamente, tanto nasceu, viveu, sofreu, padeceu e foi crucificado, morto, foi sepultado o seu corpo, e seu espírito também identifica-se com o espírito humano que vai parar no mundo dos mortos, onde possivelmente havia muita apreensão ou expectativa. Lembra da profecia? É o proto-evangelho que você encontra em Gênesis capítulo 3, quando Deus fala à serpente. Ele profetiza que um nascido de mulher travaria uma batalha contra a serpente. A serpente lhe morderia o calcanhar, mas este nascido de mulher pisaria a cabeça da serpente. Essa serpente apareceu no paraíso e ela foi o pivô, foi o tentador, levou o homem à queda, levou o homem à morte, engabelou o homem, e o homem acabou indo morrer, experimentar a morte,
E o pior da morte não é a morte física, é a morte espiritual, que é a separação de Deus. Mas sabe o que Jesus veio fazer? Segundo essa profecia, ele veio agora um novo enfrentamento entre um homem, um segundo Adão, um descendente de mulher, e a serpente. E essa batalha se deu na cruz, essa batalha se deu também no deserto, e Jesus vai vencendo todas as vai botando o diabo para correr, e quando ele recebe o maior conflito, que é no Calvário, lá está Maria aos pés da cruz, lá temos uma árvore que é este madeiro, que é esta cruz. Lá diz o apóstolo João, quando descreve o Calvário, ele diz: ali havia um jardim. E tudo isso é para você entender que esta batalha do Calvário, ela é diretamente relacionada à batalha do jardim do Éden, onde tem um homem, uma mulher, a serpente e a árvore, e a desobediência. E agora Jesus desobedeceu? Não, foi fiel até a morte, e morte de cruz. Se temos uma mulher obediente, que é Maria, temos agora o segundo Adão, obediente. E é dito, o apóstolo Paulo declara em Colossenses capítulo 2, versículo 15, que na cruz Jesus triunfou sobre principados e potestades e os expôs ao ridículo, venceu a todos eles. Não é maravilhoso isso? Quando ele desce à mansão dos mortos, quando ele desce ao mundo dos mortos, ele vai lá para resgatar, para triunfar, para proclamar sua vitória sobre a morte. Ele vai em busca daqueles que esperavam o Salvador, o que tinham fé. Eles são resgatados. Ele vai também resgatar o Adão, representante da raça humana. É interessante isso. Como representante da raça humana, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, todo aquele que crê, o caminho da salvação já está estabelecido, é Cristo. Todo aquele que olhar para Jesus tem o perdão dos pecados e tem a vida eterna. Então, o triunfo do Senhor sobre as forças do mal, a reversão da maldição da morte, isto está ali presente. A esperança daqueles que morrem, a esperança daqueles que atentam para o Salvador e encontram nele livramento. Todo mundo pode e deve experimentar essa salvação, só que ela se dá mediante o arrependimento e fé em Jesus Cristo. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu sei que o credo é longo, teríamos muito mais para falar. Olha, desceu ao mundo dos mortos, subiu aos céus, é o Evangelho, está contando tudo. Subiu aos céus, está hoje reinando, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. 1 Coríntios 15, 25, é necessário que Ele reine colocando um a um seus inimigos debaixo dos pés, até que o último inimigo seja subjugado, é a morte, que será tragada pela vitória por ocasião da segunda vinda de Cristo. O reino de Deus. Então eu teria quase que um ano de palestra para falar só sobre o reino de Deus, esse Cristo que já reina, que é rei, e de onde há de vir a segunda vinda de Cristo, para julgar os vivos e os mortos, o tema do juízo final. E agora creio no Espírito Santo, porque não fomos deixados órfãos. Jesus diz: eu vou enviar outro Consolador, da categoria dele, é outro da categoria, ou seja, uma outra pessoa da Trindade, o Espírito Santo, outro Paráclitos, para que esteja sempre com vocês. E assim se deu em Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne e deu-se início à igreja. Creio no Espírito Santo,
e creio na igreja de Cristo. Hoje é um problema muito sério de crentes que não creem mais na igreja. Eu não estou dizendo para você crer em toda igreja, eu estou dizendo que você deve ter fé na igreja que Jesus plantou, que essa igreja, ela não tem placa, ela não é metodista livre. Entenda o que eu estou querendo dizer. Essa igreja é a reunião de todos os verdadeiros filhos de Deus. Não existe cristão solitário, não existe crente tipo ilha, não há vida cristã que não seja vida cristã comunitária. Não é possível você viver a sua vida cristã como você bem entende, mas como Deus planejou que fosse, na comunhão dos santos, na comunhão dos santos. E aí isto implica na ceia do Senhor, no batismo, na adoração comunitária, na oração uns pelos outros. Não deixe de congregar como é costume de muitos, diz o autor de Hebreus. Não deixe de congregar. É imprescindível que você esteja plantado no corpo de Cristo. Não há salvação fora do corpo de Cristo. Salvação está em Cristo, cabeça e corpo conjugado. Não separe a cabeça do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Entenda bem isso. É lamentável ver tanta gente fazendo pouco caso do corpo de Cristo, da ceia do Senhor, do batismo, da missão da igreja, da comunhão dos santos. Creio na comunhão dos santos, creio na remissão dos pecados. E a minha pequena Isabel ficou maravilhada com a remissão dos pecados, pelo amor de Deus, por sua vida, na ressurreição do corpo. O corpo, quando morre, volta ao pó. Não importa se vai ser cremado, se vai ser afogado, se vai sumir num oceano qualquer. Deus sabe tudo. Do pó viemos, essa estrutura veio do pó, veio do átomo. E Ele tem o nosso DNA, hein? Falar um pouco de tecnologia celestial. E Ele nos reconstrói. Este corpo mortal, corruptível, um dia, pela palavra, pelo poder do Espírito Santo, será ressuscitado. Só que ele não vai voltar com as fragilidades e debilidades que hoje são tão presentes. E não importa se você vai morrer criança. Elas perguntaram isso, mas e se alguém morre criança, ele vai ressuscitar criança? E se, olha as perguntas das meninas, e se morre velho, vai ressuscitar velho? Como é que é isso? Que idade que a gente ressuscita? Bom, eu vou falar minha tese, tá? Cada um de nós, ser humano, tem um potencial de personalidade, não é? Um potencial de personalidade, de desenvolvimento, o ser maduro. O que eu vejo é que nós ressuscitaremos no ápice de nossa existência, fisicamente, passando por processos transformadores de tal grandeza, que o mortal será revestido de imortalidade, o corruptível de incorruptibilidade, o que é terreno de celestialidade. A coisa vai ser tão gloriosa, receberemos um corpo glorioso, à semelhança do que é hoje o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo lá no céu, que quando o João, na ilha de Patmos, teve a revelação do Cristo, ele caiu como morto aos pés do Senhor. Como morto, não morreu, mas ele desfaleceu, dada a magnitude, a magnificência, o esplendor do corpo agora transformado e glorificado de Jesus. Tá bom? É isto. 1 Coríntios capítulo 15. E creio na vida eterna.
quando é que a gente vai ter vida eterna? Quando a gente morrer? Quando a gente ressuscitar? Perguntaram elas. A Helena, no caso. Aí eu falei assim: quem crê em Cristo, nova criatura é. Já passou da morte para a vida. Tem a vida eterna. Você crê em Cristo, você já é uma nova criatura. Você já passou da morte para a vida. Você já possui a vida eterna. E nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem mesmo a morte pode te separar. Nós já temos a vida eterna. Quem crê em Cristo já saltou para a vida eterna. Já saltou para a vida eterna. A morte não tem poder, não há nenhuma condenação. Também perguntava sobre o juízo final. Eu falei: não se preocupe, compareceremos todos diante do tribunal de Cristo. Seremos todos julgados, mas aquele que está em Cristo, para esta pessoa não há nenhuma condenação. E vão receber os galardões. E você tem a vida eterna, e tem paz, e a morte não assusta. Para o apóstolo Paulo, morrer é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor do que a condição presente. E ele ainda fala da condição intermediária, que é já grandiosa, porque é estar com Cristo, sendo consolado, ainda que talvez numa condição não total, não plena, transitória. Por quê? Porque quando Cristo regressar, haverá ressurreição dos mortos. E segundo o apóstolo Paulo, aquele será o dia da manifestação dos filhos de Deus, juntamente com o Filho de Deus, que veio sobre as nuvens do céu com poder e glória. Nós ressuscitaremos, os que estiverem vivos serão instantaneamente transformados, nos uniremos a Cristo na sua parousia, e seremos como uma comitiva de honra que o acompanha e desce até a terra. Então no dia do juízo, nós estaremos numa condição distinta. Vinde benditos do meu Pai para a minha direita, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, preso foste me visitar. E o Senhor há de tratar cada um de nós segundo a sua justiça, misericórdia e graça e salvação. Amém? Eis aí uma palhinha de en passant, algumas considerações sobre o credo apostólico. O credo apostólico fez parte do catecismo cristão. Não estou falando do catecismo católico. Os protestantes adotaram o credo apostólico desde Lutero. Desde Lutero, fez parte sempre do catecismo. Quando a gente fala de catecismo, são as instruções orais, são as instruções que recebemos a respeito da doutrina. Tem 3 pilares o catecismo: a doutrina, como a gente leu, Judas capítulo 3, o comportamento, a atitude, os 10 mandamentos, por exemplo, o Sermão da Montanha e todos os textos que falam da ética comportamental. E o terceiro pilar do catecismo, ou num linguajar mais evangélico dos dias atuais, do discipulado cristão, são os sacramentos do batismo e da ceia, né? Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer desse pão viverá. Tomai e comei todos vós. Esta é minha carne, que eu dou pela vida do mundo. Verdadeiro alimento espiritual, verdadeira salvação em Cristo. Pelas águas do batismo, entramos nesta graça que nos alcançou pelo Evangelho, e somos lavados, remidos, e pelo Espírito Santo que atua internamente, um lavar regenerador e purificador do Espírito Santo, que Ele nos deu graciosamente e abundantemente por meio de Jesus Cristo. Uma nova vida em Cristo, batismo e ceia, 3 pilares: a sã doutrina, atitude, comportamento ético, e aqui, por fim, os sacramentos, tá bom? E da parte doutrinária, o credo apostólico, fundamental.
Você deve decorar, você deve recitar, você deve meditar, você deve se voltar para as Escrituras e entender muito bem. Eu fiz algo muito rápido aqui, não pensa que eu esgotei o assunto. Há muito que se dizer a respeito de Jesus, a respeito da sua encarnação, a respeito do Pai, a respeito do Espírito Santo, a respeito da igreja, a respeito do juízo final, a respeito da vida eterna, a respeito de tudo isso. Muito. Leia as Escrituras Sagradas e se aprofunde. Não seja negligente, há um tesouro diante de você. Você tem a Bíblia, e se tiver dúvida, por favor, eu estou à sua disposição para poder ajudar você que também nos acompanha aí pela internet. Amém?